Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos falar do espetáculo Cuco, dedicado a bebês e crianças de 0 a 3 anos. Tem uma entrevista sobre o segundo seminário de pesquisa em História da Arte e ainda, domingo, tem o show Viva o Samba aqui em Porto Alegre. E começamos com fotografia. Gênesis é a nova exposição de Sebastião Salgado. Em Porto Alegre, o fotógrafo falou sobre a mostra e também sobre a diferença de trabalhar com uma câmera digital. Lugares distantes da civilização urbana global, fotografadas em preto e branco. O mineiro Sebastião Salgado mostra o resultado de seu trabalho mais recente, fruto de uma jornada de 8 anos por lugares como Indonésia, Etiópia, Pantanal e Antártica. O que eu achei fantástico nessa viagem, eu encontrei populações que são a nossa referência. Se a gente perde essas populações, se a gente perde essas culturas, não vamos perder referência da nossa história. Bom, são verdadeiras expedições que a gente tem que organizar, porque todos esses lugares são de difícil acesso. Os lugares de fácil acesso já estão todos transformados. Em Gênesis, o artista passou a fotografar também a natureza, pois seu tema costumava ser essencialmente o homem. Você precisa ter uma compreensão do que você está fotografando. Eu acho que o fotógrafo não tem direito de se impor, de chegar e atacar, agredir, tirar a fotografia. Ele não está tirando nada, ele não está tirando. Ele precisa ter essa inter-relação com a coisa fotografada. Mas seja um ser humano, seja um outro animal, seja uma árvore, seja uma montanha. Eu compreendi uma coisa muito grande na minha vida. Talvez a maior viagem que eu tenha feito no Gênesis foi no interior de mim mesmo, de poder compreender que eu sou parte de um sistema maior. As fotografias aqui expostas foram impressas em Paris, em um lote de papel Wilford, especialmente confeccionado para Sebastião Salgado. As mais de 200 peças chegaram a Porto Alegre emolduradas e envidraçadas, o que exigiu um cuidado na montagem que só é conferido a obras valiosas e raras. Neste projeto, Sebastião Salgado começou a trabalhar com tecnologia digital na captação das imagens. Depois, ele produz um negativo a partir dos melhores arquivos e segue a edição como sempre fez na vida, de forma analógica. O grande problema do digital, o digital é liso. Ele não dá o relevo que o filme dá. O filme é muito rico em relevo. Então, eu fotografo em digital, mas era aquela coisa sem graça, sabe? Aquela coisa sem como você fazer um rodízio de chuchu. Na realidade, o arquivo digital, ele fotografa o filme. É como se o filme tivesse fotografado a natureza, ou fotografado uma pessoa. É um negativo de primeira geração, de uma fineza, de uma qualidade melhor do que o negativo que eu tinha, fotografando diretamente com a câmera. A mudança no processo não afetou o resultado final e ainda facilitou a vida do fotógrafo, que chegava a viajar com 600 filmes na bagagem. Hoje eu tenho um correspondente a 600 rolos de filme numa caixinha que pesa 800 gramas, que é desse tamanhozinho. Antes eu tinha que ser o primeiro passageiro que chegava no aeroporto para procurar o policial que ia me controlar, ir na direção do aeroporto, aquela luta. Eu era o último a entrar no avião com o meu filme controlado. Hoje eu sou um passageiro normal. E será realizado na próxima semana, no Instituto de Artes da URGS, o segundo seminário de pesquisa em História da Arte. E para falar sobre esse encontro, eu converso agora com Joana Bozak e Eduardo Veras, eles que são professores do curso de História da Arte da URGS. Tudo bem, Joana? Tudo bem, Eduardo? Oi, Milton. Tudo bem?
Joana, é um momento de troca de experiências esse encontro, né? É um momento bem importante que nós pensamos que os nossos alunos têm que conhecer os seus professores, não apenas dentro de sala de aula, dentro das disciplinas específicas, mas também saber o que os seus professores fazem em termos de pesquisa, né? Porque todos nós, professores da universidade, públicas, federais, as estaduais, nós não somos apenas professores, mas também pesquisadores. E muitas vezes os alunos passam por nós em diversas disciplinas e não conhecem o nosso trabalho individual em termos de projetos de pesquisa, né? Então, tendo em vista isso, um conhecimento do curso e o reconhecimento do curso pelo MEC também agora, proximamente, nós desenvolvemos esse trabalho de apresentação dos projetos de pesquisa. Ele vai reunir professores tanto da graduação quanto da pós-graduação para apresentar essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Mas, Eduardo, essa troca já acontece de alguma maneira em sala de aula, né? Já acontece, claro, tanto entre os professores em si, né? Às vezes as pesquisas se aproximam, e entre professores e alunos. Tem muitos alunos atuando como bolsistas junto às pesquisas de alguns professores, né? Mas talvez o momento assim, desse encontro, acho que o bacana é justamente isso, chamar a atenção para que se saiba melhor o que o outro está fazendo, né? Que às vezes a gente sabe o nome, mais ou menos o que é, mas é oportunidade de ouvir o próprio pesquisador, né, falando sobre o seu trabalho, né? Acho que talvez tenha algo importante ainda para a gente pensar que, acho que isso que a Joana falou, a gente pensa muito no professor como alguém que está dando aula, mas a pesquisa é quase uma extensão, né, e está muito próxima do trabalho em sala de aula. A gente tende a pensar, imagino assim, eu próprio quando ouço falar em pesquisa, assim, imagino um cientista num laboratório, mas tem toda uma pesquisa no campo das humanidades, né, que é realizada às vezes num laboratório, mas às vezes de outras maneiras. Então acho que um momento como esse de um seminário ajuda também a que a gente perceba, que a comunidade, inclusive a comunidade extra-acadêmica, né, se dê conta que há uma série de pesquisas no campo das humanidades, e especificamente aqui na história da arte, nas disciplinas que conversam com ela, atuando de uma maneira muito viva e com muitos assuntos, assim, uma infinidade de temas, né, a serem ainda descobertos e estudados e explorados. E é um encontro que é aberto à comunidade também, né? É aberto à comunidade, embora seja um encontro para os alunos e professores do curso de História da Arte e alunos e professores do pós-graduação em Artes Visuais da URGS. Ele é aberto à comunidade como atividade de extensão e para alunos da URGS também conta, por exemplo, como crédito complementar, né? Então, o encontro começa agora no dia 18, vai até o dia 20, né, de terça a quinta-feira, e tem um monte de gente legal participando, todos os professores, é claro, do curso. Alfredo Nikolaevski, Paula Ramos, Ana Maria Albani. E que temas vão ser mostrados ali, assim? Depois a gente fala um pouquinho da pesquisa de cada um de vocês, né? Mas dá uma pincelada, assim, de que... Olha, eu gosto sempre de falar dos inusitados, né? Porque a gente tem os trabalhos mais esperados, por exemplo, o trabalho da professora Mônica Zielinski sobre historiografia da arte no Brasil a partir da perspectiva do Iberê Camargo, por exemplo, que é o tema dela. O trabalho da professora Hélida Tessler, que é artista também, que trabalha com questões de narrativa e de visibilidade, né? Através da palavra escrita na relação com as artes visuais. Mas nós temos também, por exemplo, um trabalho do professor Alberto Semeler, que trabalha com tecnopoéticas, né? Então ele tem toda uma investigação sobre o funcionamento do cérebro do artista durante o processo criativo. Então tem alguns trabalhos assim inusitados. Tem esse encontro interessante também, porque os nossos recém-formados historiadores da arte vão apresentar os seus trabalhos de conclusão, né, os nossos 5 alunos que se formaram. E tem um deles que trabalha com história em quadrinhos, a história da história em quadrinhos. E ele vai apresentar esse trabalho também, né? Então é bem diversificado. Eduardo, você vai apresentar a pesquisa que chama Artistas Viajantes, Itinerários Passados e Contemporâneos. Essa pesquisa, ela reuniu você e o fotógrafo... Não é essa é outra, não. No fim, a gente acaba fazendo tantos projetos, assim, que né? Que também tinha uma itinerância de fronteiras, né? Andei fazendo uma itinerância por fronteiras, assim, pelas fronteiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas esse trecho do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai. Mas esse projeto especificamente, o que eu estou pensando aqui, é tentar propor uma ponte
entre a arte contemporânea, a arte mais recente, né, e o que a gente poderia pensar o passado, né, tentar pensar em anular um pouco essas distâncias. Então eu estou me voltando aos artistas que percorreram o Brasil a partir já do século XVI e até o século XIX, na tentativa de mapear, né, que fizeram viagens, e às vezes viagens terríveis, e que morriam pessoas, artistas morreram às vezes em algumas dessas expedições, que entravam para dentro, né, do Brasil profundo, assim, eram atacados por mosquitos e tinham doenças terríveis, enfim. Eu estou tentando, e muitas vezes eles não eram nem percebidos naquele momento como artistas. Alguns já tinham esse estatuto do artista, mas a maioria deles, eles eram sobretudo cientistas, eram cientistas investigando, tentando mapear essa terra nova, né? E às vezes fantasiando um pouco o que eles viam. Teve, enfim, alguns desses artistas que viram tartarugas de 2 cabeças, né? Coisas assim. E o que eu estou propondo, então, é fazer uma ponte entre esses artistas desse passado do Brasil com alguns artistas que hoje, aqui no Brasil, inclusive, trabalham com a ideia de deslocamento ou com a ideia de aprender uma paisagem estrangeira que eles não conhecem bem, tentar ver pontos em comum, assim, até mesmo para anular essa distância ou colocar ou relativizar essa distância entre presente e passado. Joana, e você apresenta o trabalho, a pesquisa Atos Damasceno Ferreira, a crítica da arte e a cultura no Rio Grande do Sul. Isso. O Atos Damasceno Ferreira foi um intelectual bem atuante, nascido em Porto Alegre nos anos 20, morreu em 75, ano em que ele foi também patrono da Feira do Livro, e ele tem uma característica de ter sido assim, multimídia já naquela época, né, a vanguarda. Em 71, ele lançou um grande manual de artes plásticas no Rio Grande do Sul, em que ele começa falando das missões e vai até os anos 1900. Ao mesmo tempo, ele tem uma pesquisa sobre o circo, sobre cenografia, sobre carnaval, sobre o teatro no Rio Grande do Sul, sobre doce de Pelotas, sobre indumentária, que acompanha esse entorno das artes visuais também. E eu descobri que ele tinha um acervo no Instituto Histórico Geográfico que não estava sendo pesquisado ainda, né? Então, fui atrás desse acervo, descobri anotações, manuscritos, recortes, e estou tentando mapear também essa documentação deixada por ele e tentando perceber como é que ele vê a arte no Rio Grande do Sul, o que ficou de fora dessa pesquisa, o que talvez ele ainda fosse fazer e que não deu tempo, enfim. Então, mais ou menos isso. Joana, Eduardo, obrigado pela presença de vocês. Lembrando, então, que o seminário acontece do dia 18 a 20 de março no Instituto de Artes da URGS, na Rua Senhor dos Passos, 248. Informações no site, então, da universidade. Bem, o Estação Cultura faz um breve intervalo e volta em seguida para falar do espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, e tem também uma reportagem sobre o show Viva o Samba, que acontece domingo aqui em Porto Alegre, com Alcione, Diogo Nogueira, Martim da Vila e Roberta Sá.